amigos, alunos e toda a comunidade do Instituto Minere. Eu sou a Marina Siqueira e hoje eu estou com a difícil missão de substituir o Gustavo Cruz aqui no IM Podcast. Nós vamos falar hoje de um tema muito relevante que eu acredito que é de interesse da comunidade, dos empreendedores, da Defesa Civil, de todos nós, que são os simulados de emergência de barragens de mineração. E para a gente bater esse papo, nós estamos aqui com convidados ilustres, né, referências aqui no nosso setor. Para começar, a gente está aqui com a Dirley Bernardi, ela é da Samarco, e a Samarco, em 2021, quando começou, né, Dirley, as auditorias de PBM, a Samarco era uma das empresas que tinha ali um dos simulados mais bem estruturados e que ensinou o setor esse novo modelo de simulado, pensando no posto de comando, na evacuação e tudo mais. Daqui a pouco você vai se apresentar um pouco melhor aí para nós. Também a gente está aqui com o Felipe Barrado. O Felipe, ele está à frente do PBM da mineração Morro do IP e, sem modéstia nenhuma, nós podemos dizer que os simulados da mineração Morro do IP hoje é um dos mais bem conceituados, né, Felipe, de todo o Brasil, e tem aí disseminado boas práticas para todos nós, inclusive eu, quando era coordenadora lá de Itabira, né, do PBM, aprendi muito com vocês. Bem-vindo, tá bom? Muito obrigada. E a gente também está aqui com a Nilma Macieira. A Nilma, ela é coordenadora municipal de proteção e defesa civil de Itabira e ela é a responsável pela condução do maior simulado de barragem de mineração do Brasil, porque lá em Itabira se faz o cenário único, né, Nilma? Você vai explicar isso para nós como é que é daqui a pouquinho. Então, para a gente começar a nossa rodada aqui, queria que vocês também se apresentassem, falassem um pouco mais sobre vocês e depois nós vamos bater esse papo aí sobre os simulados de emergência. Ok. Então, boa noite, Marina. Obrigada pelo convite, né? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Então, meu nome é Dirley Bernardi. Eu atualmente trabalho na Samarco Mineração. Eu sou engenheira civil de formação, com pós-graduação em geotecnia. Trabalho com o PAI-BM aí desde o comecinho lá do ciclo ACO, né? Então, a gente já viveu muita coisa, né? Na época eu trabalhava na CSN, então esse mérito aí da Samarco do início dos simulados não é meu, é da Melissa e do Alexandre, então um abraço para eles também, né, e parabéns pelo trabalho e obrigado pelo reconhecimento. Atualmente eu sou responsável pelo PAI-BM de todas as estruturas da Samarco, então eu que faço a condução dos simulados internos, externos, hipotéticos, eu sou responsável por toda a documentação das estruturas, né, do PAI-BM, e estamos aí na luta, né, porque muito com esse tanto de mudança de legislação, a gente acaba tendo muito trabalho, né. Bem-vinda. E você tem uma experiência interessante, que a gente vai debater aqui também, que você esteve à frente de um simulado integrado, né, com mais de um empreendedor, o que eu acho que é interessante para dizer depois, ao longo da discussão, como é que foi essa experiência. Bem-vinda, muito obrigada. Bom. Felipe? Olá, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui de novo. Eu sou o Felipe, eu sou engenheiro ambiental, já atuo na área de gestão de crises de emergências há mais ou menos 10 anos. Então, eu estive em ações de resposta aos rompimentos de Mariana, de Brumadinho, e tem alguns anos que eu já vim atuando mais especificamente na área dos planos de ação de emergência para barragens de mineração. E na Morro do IP eu estou também com uma atuação de inteligência, de estratégia, então eu fico à frente da elaboração do PAI-BM, fico à frente das atividades que são obrigatórias, dos simulados, das atividades, então tudo isso aí para que a gente caminhe para uma mineração mais sustentável, mais segura para todos. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Nilma? Eu sou a Nilma, eu estou coordenadora de Proteção e Defesa Civil do município de Itabira desde 2021, quando fui convidada, né, pelo atual prefeito Marco Antônio, onde tinha uma defesa civil que não funcionava. Era apenas, tinha a figura do coordenador, mas não tinha as atividades de proteção e defesa civil dentro do município. Então, a gente conseguiu, com esse apoio, estruturar a defesa civil, né, e aí a gente vem trabalhando. Mas eu sou policial aposentada, venho de uma formação jurídica, onde eu fiz a pós-graduação em Defesa Civil e Cidades Resilientes, onde a gente também tem certificação em gestão de riscos e desastres, e a gente vem trabalhando essa gestão dos riscos e dos desastres também de mineração no município. Trabalhamos também com, nos outros setores da cidade dos riscos e criação de alguns documentos importantes
para essa gestão do trabalho também, né? Como o plano de contingência do município, que a gente consegue realmente trazer essa gestão para o município. Perfeito, pessoal. Então, vocês viram que o time aqui hoje está de peso para a gente debater a temática dos simulados. E para a gente começar, quando eu era criança, até adolescente, a gente não se falava de simulados, não tinha essa dinâmica, né? Assim, os simulados é algo recente na cultura brasileira, principalmente de barragens de mineração, né? Começou há pouco tempo. E eu queria que vocês falassem, né, começasse do início, assim, por que a gente faz simulados, o que são esses simulados e por que a gente faz os simulados especificamente para barragens de mineração? De onde que isso vem? Bom, eu acho que essa cultura, né, da prevenção, de você conscientizar pessoas acerca de um risco, a gente está num país que ele tem uma história muito interessante disso, quando a gente vai falar de outras áreas, outros segmentos para além da mineração, como, por exemplo, a turma do aeroportuário, do óleo e gás, já são áreas que têm uma história de simulações já de algumas décadas. Então, a gente tem isso, e quando a gente traz um pouco esse cenário para a mineração, a gente tem uma importância muito grande no sentido de, principalmente quando a gente fala desses simulados externos, né, para a população, o foco muito é de conscientizar essas pessoas que residem, que transitam, que trabalham nessas áreas de risco, a saberem como se portar caso tenha alguma incidência de uma emergência, né? Sim, eu trago também, assim, o simulado também ele serve não só para treinar essa comunidade sobre essa evacuação, mas também para trabalhar juntos aos empreendedores, fazer a avaliação desses planos de ação e emergência de barragens, que é o PAI-BM, se ele é eficaz, se as ações que estão descritas naquele PAI-BM é eficaz. Então, assim, mesmo depois de um simulado, a gente faz novas reuniões para a gente verificar essa efetividade desse plano de ação. Então, é interessante a gente estar sempre atualizando sobre isso. E a gente utiliza o momento simulado para trabalhar essas ações também. Exatamente, né, Nilma? O simulado serve também para a gente testar, né? Se o nosso plano ele é eficaz, eficiente, né? Sim. Se ele é operacional, então a gente vai testar ali rota de fuga, ponto de encontro, e a gente sempre encontra melhoria, né? Não tem um simulado que a gente saia que a gente não vai encontrar alguma melhoria a ser feita, né? Exatamente. Para além disso também, eu acho que a população também ela se conscientiza que ela está inserida dentro de uma área de risco e ela tem que entender que ela precisa também saber como se portar. E aí, muitas vezes as pessoas elas participam do simulado e elas, mas eu não preciso fazer de novo porque eu já estou treinado. Isso é importante. Mas não, a gente tem que estar sempre treinando para no momento de uma emergência real, a pessoa fazer no automático, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Por isso que a gente faz simulado e a pessoa acha, não, já aprendi, não preciso mais. Não, precisa, porque se acontecer um problema, você não tem que pensar, você já tem que ir no automático e sair, né? Sim, e também uma outra situação, a gente tem novos estudos de dam break, né, que é aquele estudo da mancha. Então, com essas atualizações dessas manchas também, a gente precisa trazer isso para dentro, né, o empreendedor traz para dentro do documento, onde a gente precisa trazer para a população essas mudanças. Às vezes, até mesmo atualização de legislação, como a gente está trabalhando agora com a nova resolução, que traz algumas atribuições para o empreendedor, e com isso a gente tem que levar isso para a comunidade, para que ela realmente tenha efetividade em caso de emergência. Você tocou num ponto muito importante quando você falou das novas legislações, né? A Política Nacional de Defesa Civil e também de Proteção de Segurança de Barragens, né? São políticas recentes, né? Assim, de 2010 para frente, né? Que elas começaram a se desenvolver e com o histórico dos rompimentos, principalmente a política de segurança de barragem se desenvolveu muito, né? Sim. E eu queria que vocês trouxessem, assim, o que a gente precisa garantir por lei, né, quando a gente fala em simulados. Na Resolução 95, por exemplo, né, que traz assim, a obrigação de simulado ser anual, né? Então, como que a legislação ela foi se desenvolvendo a ponto da gente chegar nesse formato que a gente tem hoje?
Eu acho que quando começou lá na Resolução 95, ele vinha trazendo os tipos de simulado que a gente tinha que fazer. Mas ele não falava claramente como que tinha que ser feito. A gente tem que fazer, né, o simulado prático, interno e externo, e o simulado hipotético, né, que é um tabletop, é um exercício de mesa interno com as equipes, para cada um saber a sua atribuição dentro do fluxograma ali, né, interno da empresa. Mas eu acho que, principalmente a Resolução 83, ela trouxe alguns itens que deixou mais claro. Por exemplo, algumas empresas utilizavam o SCO, né, que é o Sistema de Comando de Operações, que é uma metodologia, né, amplamente utilizada no âmbito nacional. A Defesa Civil utiliza, Corpo de Bombeiros. Então, hoje traz falando que os simulados, que o posto de comando tem que seguir o SCO. Então, já acho que é uma diretriz, né? Outra coisa, que tem que ser organizado de forma, em conjunto com a Defesa Civil, apoiar, né, a Defesa Civil, porque o simulado externo, ele é de responsabilidade da Defesa Civil, com o apoio do empreendedor. Então, também traz isso, né? Já é uma diretriz. E também com as consultas às comunidades, né? Porque a gente faz o simulado para a comunidade, né? Então, acho que nada mais justo, e isso veio muito claro, né, na Resolução 83, que a comunidade ela seja consultada com a forma que ela acha que talvez vai ser a melhor forma, né, de ser feito. Perfeito, Dirlene. Muito interessante quando você traz essa fala, né, que é para a comunidade. A gente tem um entendimento que o simulado ele não é do empreendedor. O simulado ele não é do Compidec, né? Não é da Defesa Civil. O simulado, ele, na verdade, ele é uma parceria entre comunidade, empreendedor e Defesa Civil. Exatamente. Então, quando a gente trabalha com o empreendedor, esse simulado para garantir a segurança da comunidade, nós temos um objetivo comum, que é salvar vidas. Então, quando a gente traz esse simulado, não é um simulado que a gente oferta para a comunidade. Na verdade, seguindo a própria resolução, a gente traz um treinamento, a oportunidade de ser treinado. Então, isso a gente tem que fazer com esse feedback, tanto da comunidade quanto dessa parceria. Então, assim, é muito importante quando a gente tem essa transparência de trabalho entre Compidec e empreendedor, que a gente gera aí uma confiança de trabalho e você consegue desempenhar melhor os trabalhos. Perfeito. Essa relação de confiança é muito importante quando a gente fala da relação empreendedor e o órgão público municipal de proteção e defesa civil. Então, né, a gente tem a resolução 83 da SEDEC, que traz essa periodicidade anual de fazer um simulado, e todo o aparato técnico e de suporte que é necessário, o empreendedor ainda fica a cargo de prover para que esse simulado ele possa acontecer. Então é muito interessante como é bem uma parceria de dois lados mesmo, assim, como esses dois lados eles objetivam a conscientização das pessoas e também, como a Nilma falou, de verificar a capacidade de resposta dessa ou dessas empresas frente a uma emergência. Muito bom. E eu queria aprofundar aqui com vocês, aproveitando aqui, né, que a gente está com a Nilma e também com dois empreendedores de peso quando a gente fala em simulados. Qual é, Nilma, o papel da Defesa Civil e depois para os meninos, qual que é o papel do empreendedor para a gente fazer bons simulados? Vamos pensar ali no mundo ideal, no que a legislação preconiza, né? A Nilma fala uma coisa muito boa, deixando a vaidade de lado, os problemas de lado, focando no objetivo. Qual é o papel da Defesa Civil? Qual é o papel do empreendedor? Então, dentro do portfólio de defesa civil, quando a gente fala em políticas públicas, até mesmo considerando, né, a 12608, que traz essa política nacional de proteção e defesa civil, eu entendo que quando você está trabalhando junto ao empreendedor e você traz para a comunidade, você tem que ter esse objetivo comum, salvar vidas. Em Itabira, a gente aplicou ao longo desses anos, né, que eu estou à frente da Defesa Civil desde 2021, e a gente vem trabalhando, a cada ano a gente traz novidade para o simulado. A gente não conseguiu chegar ainda naquele tempo ideal de um simulado. Então, a gente está sempre aprimorando também. E quando sentamos para poder planejar esse simulado, a gente faz sempre a duas mãos, a Defesa Civil e o empreendedor. Então, tem aquele tempo de fiscalização da Defesa Civil dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo empreendedor, assim como a gente se coloca também à disposição
para apoiar e ajudar naquilo que ele precisa. Como no território de Itabira recente, nós estamos fazendo um simulado diferenciado. A gente vai aplicar o simulado para a comunidade, não vai ser aquele básico simulado que a gente vai tocar a sirene e as pessoas vão evacuar as áreas. Na verdade, a gente vai fazer um teste, mandando SMS para as pessoas que estão nas AS. O levantamento desses dados foram levantados dentro dos dados sociais, né? E desses dados a gente vai fazer o teste de uma redundância de alerta para a comunidade, saber se isso é aplicado e vai ser funcional. Então, assim, deixa de testar somente a sirene, que é aquilo que a gente já tem o teste mensal audível, então a gente consegue também aplicar isso. Então, mas aí a gente está trabalhando junto à CDE, que é a Coordenadoria Estadual, esse tipo de simulado, né, que a gente também trabalha com a validação deles, para que a gente possa aplicar isso no território, mas é exatamente isso. É um trabalho de transparência e esse trabalho de confiança também, para que a gente consiga trazer um resultado melhor para a comunidade. Perfeito. E o papel do empreendedor, pessoal? O empreendedor é responsável pelo quê no simulado? A legislação traz que o simulado externo, ele é de responsabilidade da Defesa Civil com o apoio do empreendedor. Mas o que a gente vê na prática é que a gente faz realmente a 4 mãos, né, Nilma? Exatamente. A gente tem que fazer junto, faz reuniões de planejamento para poder definir qual é o cenário, definir qual vai ser a forma mesmo de ser executado, né? Aí tem a mobilização porta a porta, que vai o empreendedor junto com a Defesa Civil, e que eu acho muito importante, eu vim até pensando no carro mais cedo sobre isso, que o simulado, o engajamento, ele não pode acontecer ali um mês antes do simulado. Ele acontece o tempo todo. Não adianta você chegar ali um mês antes na comunidade, bater na porta e falar assim, vamos participar do simulado? Não, você tem que estar ativamente lá, participando, né, no dia a dia da comunidade, para entender mesmo como a comunidade funciona, e a Defesa Civil é que abre essa porta para o empreendedor. Porque quando a gente chega com a Defesa Civil e a comunidade percebe essa parceria, tem outra receptividade, né? Porque é um órgão de respeito, então é um órgão assim que abre portas para a gente. Então a gente vai sempre mesmo de mãos dadas aí, né? E no final das contas, aí o resultado ele é conjunto, né? Da comunidade, Defesa Civil e empreendedor. Muito bom. E Felipe? Bom, como a Dirley falou, acho que essa parceria que se faz, né, entre o empreendedor, que certamente tem um arcabouço de pessoal técnico e de recursos, e por um lado a Defesa Civil, ela tem um conhecimento do território, da comunidade, daquelas pessoas que muitas vezes o empreendedor não consegue ter. Então, esse simulado, quando a gente fala às vezes que o simulado é a cereja do bolo do PAI-BM, o que você consegue atestar a eficiência, a operacionalidade de todo um plano simulado, eu acho que é interessante da gente pensar que o simulado ele decorre de várias outras ações que são feitas durante um ano todo. Então, os seminários orientativos que você faz, as reuniões, as ações às vezes que se desdobram, programas de educação ambiental que se fazem nos territórios, a comunicação de risco voltada para as comunidades. Então, porque muitas vezes essa adesão propriamente dito, o número de pessoas de um simulado, ele não reflete todo um esforço que é feito durante um ano e até vários ciclos. Sim. Então, é um conjunto de ações e essa parceria entre a Defesa Civil como o poder público, né, representando, e o empreendedor, que dá todo essa operacionalidade mesmo. Perfeito, né? Sem tirar nem pôr, né, Felipe? É isso. A Nilma tem essa fala também, que o momento que toca a sirene, a gente tem a evacuação da população, é a cereja do bolo de um processo muito maior, né, Nilma? Sim, exatamente. E vamos falar, então, do processo desse bolo. Como é que a gente planeja um simulado? Pessoal, por onde começar? Vamos trazer aí as experiências de vocês. Quanto tempo antes vocês começam a planejar? Quais são as etapas, né? Como é que se planeja o simulado? Gente, aí o empreendedor em conjunto com a Defesa Civil. Então, o simulado, na verdade, a gente não pode trazer esse tempo para realizar um simulado, porque é relativo. Porque eu tenho um simulado, por exemplo, em Itabira, eu tenho somente um empreendedor, mas eu tenho um simulado, a gente divide em eixo norte e eixo sul, e no caso, o eixo norte a gente tem 1.000 pessoas nas AS,
né, um pouco menos de 1.000 pessoas. Então, a gente tem um tempo mais tranquilo, embora seja uma área extensa, porque pega a zona rural. A gente envolve... Para quem está ouvindo, o conceito de ZAS, o que seria? ZAS é a Zona de Autossalvamento. Como a própria legislação ela traz como esse conceito de ser a zona de autossalvamento, é aquela área onde a comunidade precisa se autossalvar. E é exatamente por isso que a própria legislação traz que a gente tem que ofertar esse treinamento para que essa comunidade tenha essa oportunidade de resposta. Então, quando a gente traz esse termo ZAS, que é até muito usual entre a gente, é exatamente esse. E a gente considera ZAS o que é 10 quilômetros após a barragem ou 30 minutos. A gente pensa sempre no pior cenário, aquele que acontecer primeiro, acontecer por último, é o que que a gente vai considerar essa área. Então, a gente tem isso muito bem delimitado, né? A própria legislação traz essa referência. Aí você estava dizendo do eixo norte. Do eixo norte, que a gente tem em torno de 1.000 pessoas. Então, a gente tem um tempo mais tranquilo de programar. Mas a gente tem em Itabira também aproximadamente 17.000 pessoas na área de ZAS e a gente precisa de pelo menos 90 dias para programar um simulado onde a gente tem que buscar os voluntários, que a gente tem que trabalhar fechamento de vias, que a gente tem aproximadamente 170 pontos de bloqueio que fecha na cidade, porque a gente tem uma comunidade, uma área muito extensa de ZAS. Pensando no cenário sinérgico com relação às barragens, que a gente tem 6 grandes estruturas que atingem a área urbana da cidade. Uma operação de guerra, né? É uma operação de guerra, exatamente. Então, quando se fala em tempo, é isso. Agora, quando se fala em planejamento, a gente senta realmente, trabalha aquilo que foi efetivo nos últimos simulados e começa a trabalhar aquilo que é melhoria, como eu falei anteriormente, aqui que a gente vai trabalhando com relação a isso. Certo. Do lado do empreendedor, eu acho que o momento de se planejar o próximo simulado é quando termina o anterior. Então, acho que você sempre tem ali esse timing que é muito importante. O que deu certo, o que deu errado, o que a gente quer fazer diferente no próximo, o que a gente quer fazer igual às vezes. Esse momento de lições aprendidas, né, um debriefing, quando termina um simulado, tem um papel muito importante para que você possa pelo menos rascunhar como que você quer que seja o próximo. Lá na Morro do IP, nós temos 2 vertentes que a gente chama. Uma é uma barragem que ela é virada ao município de Brumadinho e tem uma situação de ser uma ZAS muito pequena, não chega a 50 pessoas. E a outra conjunto de barragens que nós temos é uma ZAS que chega a 10.000 pessoas. Então, é uma outra complexidade. Falando desse simulado maior, geralmente é assim que termina a gente já começa a planejar o próximo e, de fato, é desafiador, porque nós temos 100 pontos de encontro, por exemplo, então existe uma movimentação que é necessária e nós fazemos um recrutamento de voluntários dentro da empresa para que se possam estar ali atuando como líderes nos pontos de encontro. Então, existe todo um pensar sobre a estrutura, sobre a comunicação com a população, que tem um papel muito importante, né? Então, a gente fala de uma área que é muito grande, então requer aí um esforço para pensar a nível de material, de equipes que vão a campo, e essa comunicação tem que ser feita com muito cuidado. A gente estava até falando antes de começar o episódio, né, Nilma? Sim. O tempo de se pensar na comunicação para essas pessoas tem que ser feito com carinho, com uma proximidade muito grande, justamente para que a gente tenha uma cobertura muito boa de informação. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos um planejamento que ele é feito de um tempo grande, assim, é necessário. E um ganho de confiança também, né? Com certeza. Sim. Exatamente. E você, Dirley, como é que é lá na Samarco, o planejamento, quais são as etapas, né? O pessoal já falou um pouco aí do debriefing, de montar o cenário. E vocês, como é que vocês fazem lá? Exatamente. A gente começa definindo, a gente tem mais ou menos uma época, né, que é a melhor época de se fazer, que é um período seco, até porque a Defesa Civil, na época de chuva, está atolada de demanda, né, então também não conseguiria. E para ter também uma melhor adesão, né, ao simulado, o pessoal participar, que com chuva a gente sabe que é um desafio. Apesar de que a gente fez um simulado mês passado que a gente teve até uma participação bem grande e estava chovendo. Foi surpreendente. Mas pensando num cenário ideal de planejamento, a gente tem o período
E aí definir a data, a gente vê com a Defesa Civil qual que é a data que ela teria disponibilidade, né, que ela acharia melhor, e aí a gente leva essa data para a comunidade, para validar com a comunidade. A gente tem, né, o nosso time lá de sócio institucional, está sempre na comunidade, a gente tem a gente estava tendo a criação recente, agora teve a criação recente, né, dos NUPDECs, então acaba que você tem uma proximidade ali no dia a dia mesmo, né? Então valida com eles, às vezes eles não aceitam a data, ou às vezes tem algum compromisso ali da comunidade naquela data. Então, aí, em conjunto, a gente fecha uma data. E aí sim começa o planejamento, né? Aí preparar a logística, preparar pessoal. Vocês tocaram num ponto muito interessante, você já falou até um pouco sobre isso, né? Que é muito importante que a comunidade participe do simulado, né? Porque a gente tem todo um treinamento dos órgãos de respostas, do empreendedor, da capacidade de recursos, né? Mas é importante que a comunidade treine ir para o ponto de encontro, mesmo que ela já se sinta habituada. É aquela questão, quando você vai viajar de avião, não importa quantas vezes você já andou de avião, mas você tem que assistir os procedimentos de segurança todas as vezes, né? E o que vocês têm feito que tem dado certo na abordagem com as comunidades, né? Ou, né, o que vocês pensam que seria o ideal para fazer essa abordagem, para chamar a população para vir, para participar? A gente teve um caso recente no simulado desse ano, que ano passado a comunidade se recusou. Ela simplesmente falou, não vamos participar, e realmente não participou. A gente fez o simulado, mas aí fez com outro foco, alinhado com a Defesa Civil, né? Para medir os tempos de resposta dos órgãos, colocamos pessoas nos pontos para poder fazer o deslocamento e medir os tempos. Mas esse ano era esse medo, né? Será que a comunidade vai participar? E aí eu acho que o importante é você ouvir. Sabe, acho que o principal, ouvir. O que a comunidade tem para te dizer? Quais são as necessidades daquela comunidade, quais são as dores? E foi o que a gente fez. E foi surpreendente como a gente pulou de ninguém para 39 pessoas de uma comunidade de 50. Uau! Então a gente teve um super engajamento, assim, super participação. Mas por quê? A gente parou e ouviu. E o que eles queriam da gente era tão simples, era só um apoio. E a gente foi, engajou, apoiou, tentou apoiá-los sem gastar um centavo, porque todo mundo acha que tudo tem muito a ver com dinheiro, e não tem. Era ouvir e tentar apoiá-los na solução daquele problema. E a gente tentou, a gente conseguiu, e a gente teve a participação deles, que participaram felizes, sabe, e entendendo, se sentindo parte e valorizados, né? Que a gente não chega só, porque toda a comunidade, eles vê o empreendedor como, só chegou para trazer problema, né? E não, às vezes a gente pode encontrar soluções juntos, né? Pensando sempre no bem-estar da comunidade ali, né? Que a gente está inserido. Vale, Itabira e Amor do IP tem um desafio adicional, né? Que são territórios muito adensados, que tem que recorrer à comunicação de massa. Como é que é essa experiência de vocês para engajar tantas pessoas? É mais complicado, hein? Então, em Itabira, o que deu certo em Itabira, que a gente tem feito, na verdade, a gente vai tentando, a cada ano aprimorando, né? Mas o que a gente percebeu, a comunidade, ela não quer só ouvir. Ela quer realmente, isso aí que você trouxe, é bem pertinente. Ela quer ser ouvida. Então, a gente criou o seminário orientativo, a gente criou em formato de roda de conversa, onde a gente senta, faz uma roda mesmo, em uma reunião, e traz as pessoas têm uma interação maior, e elas conseguem realmente falar, trazer as experiências que elas têm com relação à mineração, com relação ao empreendedor, com relação às atividades, e a gente consegue realmente trazer esse engajamento, porque a comunidade ela tem que sentir o pertencimento dessa situação, porque hoje tem-se a mineração como inimiga da comunidade, devido aos vários fatores, né, que sejam ambientais ou fatores realmente que trazem prejuízo para a comunidade. Mas, em contrapartida, a gente entende a importância da mineração na vida cotidiana e para a tecnologia. Então, a gente tem a necessidade de manter essa mineração conosco. Então, em paralelo a isso, a gente traz realmente essas atividades. E a comunidade em Itabira deu uma resposta melhor com relação à participação quando ela sentiu pertencente a esse processo de simulado
bem além do dia D, bem além desse treinamento, em outras atividades, como visita às barragens do que a gente tem feito em Itabira, porque você muda e quebra paradigmas com relação a isso, então você realmente traz esse engajamento da comunidade. E isso melhorou muito essa participação. Nós também tivemos essa experiência. Embora uma comunidade bem tradicional, que é a comunidade Itabira. Ela é uma comunidade muito conservadora, com relação aos pensamentos, às tradições. Então, para quebrar essa tradição é uma comunidade mais resistente, mas tem aceitado bem nesse sentido. Né? Exatamente, a gente também teve, eu estava falando e eu estava pensando nisso. A gente também, depois que começou a levar a comunidade para conhecer as estruturas, a gente também teve uma quebra de paradigma, exatamente. Porque as pessoas demonizam as barragens, né? Quando ela vai e conhece, e ela entende ali, é diferente, o mundo se abre, e ela começa a entender o processo, e aí deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Eu vou quebrar o protocolo, porque eu tenho informações privilegiadas, né, de Itabira, afinal de contas, estava lá até pouco tempo, né, como coordenadora lá do PAIBM. E teve um caso muito interessante de uma senhora que foi visitar uma barragem. Quando ela chegou, ela falou o seguinte: é só isso? Exatamente. Dessa história, sim, é só isso. Eles falam isso. É só isso que é barragem. É só isso que então, é barragem. Então, de fato, uma boa prática. E agora, passando aqui para o Felipe também, que tem um case importante, né? Uma comunidade bem adensada ali na sua zona de ZAS. Bom, não poderia falar de comunidade sem lembrar de os parceiros que trabalham comigo na IP. Queria mandar um abraço para o Cristiano Barreiras e para a Raquel Rocha. E quando a gente fala de comunidade, a gente tem lá uma zona que ela é extremamente adensada. A nossa ZAS ela é praticamente toda urbana. Então isso é um desafio muito grande. Eu acho que algumas ações que nós implementamos nos últimos tempos que têm refletido um significado muito positivo na nossa interface com a comunidade. A gente tem um programa de educação ambiental que ele corre toda a zona de autossalvamento e ele é voltado para a conscientização de riscos nos territórios. Então ele passa não só pelo risco de rompimento de barragem, mas ele passa por todos os outros riscos, inclusive aqueles que estão previstos no próprio Plancom. Então a gente tem teatros que são feitos em escolas, em CRAS, em postos de saúde, voltados para a IBM, para o que é uma rota de fuga, ou como que é uma sirene, o que fazer. A gente tem rodas de conversa também, previstas dentro desse programa de educação ambiental, em que nós tiramos dúvidas com a comunidade sobre a mineração, sobre o PAIBM, sobre a barragem. Então isso é um esforço que é desempenhado durante um ano inteiro. Nós também temos programas de visita no qual as pessoas elas podem solicitar e podem conhecer as estruturas de perto e percorrer a mineração para saber justamente como que funciona e desmistificar. Eu acho que quando você tem o principal ingrediente para você diminuir o medo, eu acho que é a transparência. Isso é muito bom. Então, quando você tem um empreendimento que ele abre as portas de uma forma muito ampla e muito aberta, eu acho que o retorno que a gente tem é uma confiança na comunidade. Excelente. Então, a gente tem também diversas outras ações sociais que são empenhadas no território. Então, é muito do que a gente vem praticando que, nesse sentido, tem contribuído muito para o fortalecimento dessas relações. Para inspirar outros empreendedores e outras defesas civis que estão nos assistindo, de forma bastante prática, assim, quais estratégias de comunicação que vocês costumam utilizar para engajar a população? A Nilma falou das rodas de conversa, a gente também costuma utilizar os seminários orientativos, né, que são reuniões ali com as comunidades. E o que mais que vocês fazem uso? Olha, a gente, além desse programa de educação ambiental que eu acabei de mencionar, a gente tem uma casa no município de Igarapé, que é a nossa principal ZAS, e é uma casa que ela serve para atendimento e acolhimento da comunidade. Então, nessa casa funciona uma central de atendimento, nós temos um 0800 dentro da empresa, em que as pessoas elas podem nos
aproximar para tirar dúvidas, para poder questionar qualquer coisa que seja. Então isso tem funcionado muito bem, assim. A gente chama de casa IP. Ela é uma casa que ela fica localizada ali próximo, ali fora da zona de autossalvamento, e ela tem esse papel de aproximação com a comunidade. Então é um conjunto de ações, eu acho, e cada território tem uma característica. Então a gente não consegue fazer uma receita de bolo, porque cada território tem uma complexidade, tem um tamanho, tem as suas dores, as suas particularidades. Então às vezes você pode implementar ações num território que vão ser vitoriosas e vão ser cases de sucesso, mas em outro não vai ser a cara daquela população. Exato. Porque existe uma tradição, existe um costume. Sim. Então, mas eu acredito que a comunicação, o programa de visitas, a aproximação com a comunidade e ações que elas não se limitem à data do seminário orientativo, à data do simulado, que elas sejam extensas e que elas percorram todo o período do ano. Eu acho que isso faz muita diferença. Muito bom. Até por isso, a Defesa Civil, né, Nilma? A Nilma faz muita questão de acompanhar o plano de comunicação, né, para os simulados. O que mais que Itabira faz uso, Nilma, para engajar a comunidade? Sim, lá a gente tenta trabalhar realmente com a comunidade ao longo do ano outras atividades, além desse dia D, além desse período. E a gente, na verdade, a gente tem tentado ainda, junto ao empreendedor, desenvolver algumas atividades no município. Por quê? A exemplo, né, da Casa IP, Itabira tem também essa casa de acolhimento à comunidade, mas nós temos a comunidade tem uma ansiedade que vai um pouquinho além de tudo isso, de expectativa com relação ao empreendedor. Algumas situações trabalham essa questão de indenização. Então, como tem essa expectativa né, de ser indenizado, cada caso, claro, é avaliado, né, em nível jurídico com relação a isso. Essas comunidades, a gente tem uma resistência dessa comunidade. Então, a gente precisa ir um pouquinho além, que essa casa, por exemplo, que tem disponível dentro dessa comunidade, ela não é uma casa, não é muito aceito esse trabalho, a gente não consegue realmente desenvolver essas atividades com as pessoas. Mas temos aceitação, sim. Quando a gente faz uma roda de conversa, isso melhora, aproxima. Quando a gente traz essa visita da comunidade, igual esse ano a gente começou por todas as escolas das AS. A gente fez simulado em todas as escolas. Maravilhoso. Então a gente iniciou com as oficinas, e das oficinas a gente fez visitas à barragem e finalizamos com o simulado. Então a gente conseguiu realmente trazer esse pertencimento deles com relação a essa atividade de mineração no município. Mas assim, estamos ainda aquém do que é o ideal, do que a gente considera o mundo ideal, né, Marina? O que a gente gostaria de desenvolver. A gente ainda tem que quebrar algumas regras com relação ao empreendedor ainda nesse sentido, entendeu? Incrível, pessoal. Então, a gente já falou bastante da comunidade. Então, acho que o que fica aqui, né, a síntese, quando a gente fala em comunidades, é que a gente precisa estar próximos, né? Relacionamento. Independente ali, investir em relacionamento, independente Diário, da estratégia que você vai utilizar, né? Às vezes visitas, panfletos, às vezes rádio, e tudo é bastante complementar. Além da comunidade, né, que é um ator muito importante no dia do simulado, né, e também no planejamento, a gente tem os órgãos, né, que compõem junto com a Defesa Civil. Como que e quais são esses órgãos e como que vocês fazem para engajar esses órgãos com vocês de proteção e resposta à emergência? No nosso caso, a gente faz o convite formal, né, para as reuniões de planejamento e coloca todo mundo para planejar junto. Quem é todo mundo? Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, no caso de Mariana, Guarda Municipal, quem mais? Defesa Civil Estadual e a Compidec, né, que é a estrela da festa, e o empreendedor. Então, todo mundo junto faz o planejamento em conjunto a muitas mãos, né? E normalmente dá bem certo, o pessoal engaja, né, e participa no dia do simulado, a gente faz medição de tempo de resposta, Defesa Civil Estadual tem participado de todos os simulados, mesmo que eles não participem do planejamento, porque às vezes não tem agenda, mas eles participam no dia. Então tem sido, bom, no meu caso, tem sido tranquilo. E você, Felipe, quais são os atores que vão junto no planejamento e no dia D?
Olha, no planejamento a gente tem uma interface que é muito forte, especialmente com as Compidex. Eu acho que eles têm um papel muito preponderante nesse planejamento. E no momento do dia D, propriamente dito, nós contamos com diversos órgãos, como foi mencionado pelo Dirley, desde as polícias, as defesas civis, as prefeituras, secretarias. Então, é algo que esse planejamento, eles acabam aparecendo em alguns momentos, mas no dia D também eles têm um papel muito importante. Quer complementar, Nilma? Sim, em Itabira, desde 2021, né, aproveitar aqui e até agradecer ao prefeito essa oportunidade da gente conseguir desenvolver os trabalhos de defesa civil em Itabira, porque ele deixa isso muito livre, muito aberto, porque a gente consiga realmente desenvolver. E tem esse apoio, né, do prefeito, da Paola também, Paola Soares, que é a nossa... tem trabalhado as atividades de segurança pública no município, né, com relação às atividades também de defesa civil, dá esse apoio para a gente também. E, né, nesse momento que a gente agradece, a gente lembra também que se não fosse realmente esse apoio, a gente não conseguia trabalhar isso internamente dentro da prefeitura, porque hoje a defesa civil em Itabira, a gente, e como em todo, né, o país, ela trabalha de forma sistêmica. A Defesa Civil, ela vem e coordena as atividades, né, de gestão, seja do risco ou do desastre, mas ela precisa de outros órgãos. E em Itabira a gente tem um grupo de gestão de risco integrada de desastres, onde a gente tem a integração de várias secretarias, onde entra a Secretaria de Obras, Assistência Social, outras secretarias como a Secretaria de Educação, porque saúde, né? Onde a gente traz para dentro desse contexto. Se a gente precisar utilizar a escola, a gente tem a secretaria em apoio com a gente. Se a gente precisar de uma obra de emergência para resposta, a gente tem a Secretaria de Obras. Assim como as autarquias municipais, que é a Itaúrb e o SAI. E a gente tem também parcerias com a CEMIG, que a gente, durante os períodos de chuva, principalmente, a gente tem plantões que funcionam nos fins de semana e feriados, que nesses plantões a gente consegue dar resposta para a comunidade, que não tem que esperar o dia útil da prefeitura para poder ter resposta. Então, a gente tem esse plantão o tempo todo. E com isso a gente vai ganhando cada vez mais a confiança da comunidade para que a gente consiga também trazer resposta. E para o simulado a gente utiliza esse mesmo grupo, que a gente integra também o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Transita, que é uma superintendência dentro da Secretaria de Obras, que nos apoiam nesse momento, como o DR, que também a gente tem atividades também que precisa de pontos de bloqueio em BR, então a gente conta com o apoio deles nesse contexto. Então a gente reúne todo esse grupo, né, esse grupo de trabalho, para que a gente consiga dar resposta. E nas reuniões a gente deixa muito livre o que é a sua expertise, o que faz parte do seu portfólio. Em um caso real, eu esperaria de você o bloqueio da via. Exato. Como você vai fazer é com você, mas eu preciso que seja bloqueado. Então a gente deixa isso muito livre para que a gente não faça o serviço do outro. Exato. E ele consiga nos dar a resposta esperada. Muito bem. Então, a etapa de planejamento, como vocês viram, é bastante complexa, né? Intensa. Muitas pessoas são articuladas, tem esse momento de estar próximo da comunidade de forma mais intensa, né? Fazendo esse convite, trazendo essa informação. Mas agora vamos falar do dia D. Chegou o dia do simulado. Pessoal, como é esse dia? Como é que o dia D funciona? O dia do simulado. Em Itabira, a gente trabalha o dia D, como o dia do simulado. Eu fico de casa, eu espero ser acionada pelo coordenador como se fosse um caso real de uma elevação de nível, que a gente trabalha o simulado em nível 2, né? Lembrando que o nível 1 é o que a gente... nível 0 quando a estrutura não tem nenhuma... né, o que traz pra gente, quando a estrutura não tem uma criticidade de risco. O nível 1, quando tem alguma atenção que tem que ser levada para aquela estrutura, mas nada que seja um risco considerável. Tem o nível 2, que a gente já começa a trabalhar as ações de evacuação dentro da comunidade. Exato. E o nível 3, a gente tem um risco imediato ali, que a gente toca a sirene e faz a evacuação sem a gente conseguir fazer um planejamento
para esse caso. Então, a gente trabalha sempre em nível 2 de emergência, considerando dessa forma, e a gente traz... e eu sou acionada de casa, e aí considera o meu tempo de deslocamento, quando a gente, nesse momento desse telefonema, decidimos montar o posto de comando baseado no SCO, né, que é o Sistema de Comando Operacional, onde a gente faz um comando unificado, que a gente, na verdade, ele é unificado, mas a gente traz as várias, trabalhando sistematicamente também, as várias atores desse sistema de segurança para a gente trabalhar no momento do simulado. E aí, integrando esse posto de comando, compondo, né, as cadeiras do posto de comando, a gente decide o melhor momento para tocar a sirene, fazer esse toque de sirene, onde a gente tem a certeza de que todas as ruas já estão com fechamento, onde a gente vai garantir a segurança das pessoas que estão participando desse momento, e para que a gente faça o toque dessa sirene e que não tenha que lidar com nenhum incidente no meio desse evento aí. Então, a gente tem feito o dia D como dessa forma. Mas lá em Itabira a gente usa muito, que, como ele trouxe aqui anteriormente, que o dia D é o dia da cerejinha do bolo, mas a gente tem todo aquele momento de preparação do simulado, que aquele dia é o de menos, porque, na verdade, ele não deve ser levado como o dia mais importante de um simulado. O simulado é o pré-simulado, que é o período mais importante que a gente tem, né? Que é a preparação daquela comunidade para ter o entendimento e pertencimento daquele momento e conseguir participar com essa segurança de que realmente ela faz diferença dentro da comunidade dela. Perfeito. E o empreendedor, como é que é o dia D para vocês? Bom, pode falar. Um fato interessante que eu trago é nós, na Amor do IP, nós fazemos o posto de comando em uma estrutura de equipamento público. Ele não é um posto de comando que é dentro da empresa. Ele, mediante a nossa relação que nós temos com a prefeitura, com as secretarias e principalmente com a Defesa Civil do município, nós temos um local no município de Igarapé, que ele é cedido pela Secretaria de Cultura, que é uma casa de cultura, e que é uma casa que quando você chega e vê, parece que ela foi criada para isso. Assim, ela tem salões, ela tem compartimentos, ela tem sala. Então a gente faz esse posto de comando dentro dessa casa de cultura, em que nós fazemos essa instalação, e no momento do dia do simulado, os atores eles já estão presentes no local, ao contrário de Itabira, a situação de que, né, a Nilma ela é tirada de casa e ela recebe um chamado, a gente já tem ali um efetivo que está ali, mas já tendo em vista uma comunicação muito ampla que foi feita com a comunidade. Então, tem esse planejamento que às vezes é o mais importante, né, que pode até ser visto que sobrepõe ao próprio dia D, mas lá nós fazemos dessa forma. Tem já um horário pré-definido para as sirenes tocar, existe um cenário pré-definido, e quando esse disparo ele é feito, os atores que estão dentro daquela sala, tanto a nível de poder público, os atores externos, como as pessoas internas, os pontos focais de dentro da mineração, há ali de se haver uma verificação do papel de cada um. Ah, sim. Não, eu só não me fiz entender com relação a esse dia D, então vou explicar melhor, né? É feito de forma planejada também, tem tudo pré-definido, mas na verdade horário todo pré-definido. Só que a gente resolve fazer isso partindo da premissa de que eu estou em casa. Para medir o tempo, né? Para medir o tempo que eu chego até o local, para a gente conseguir, inclusive, ter esse tempo de resposta. Isso. A partir dali, o acionamento das forças de segurança, né, das agências, e considerar o deslocamento da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, para a gente ter um dinamismo do que a gente vai ter de resposta para que a gente possa melhorar ou não o plano de ação, entendeu? Então, assim, mas na verdade é tudo já pré-definido. E Nilma, mas só que faz a partir daí, entendeu? Então, a gente tem um horário pré-definido, né, para as sirenes tocarem, mas no posto de comando, lá em Itabira, a gente chama de... É como se a gente tivesse um checklist, né, assim, se as vias estão fechadas, se todos os pontos estão tripulados, né, Nilma, e tudo mais. Então, no nosso último simulado que eu tive com a Nilma no posto de comando, né? Agora não estou mais lá, né, Nilma? Sim. Mas quando eu estava lá, tinha o horário da sirene, só que a gente precisou de ter uma situação de contorno, não foi isso, Nilma? Sim. Então, a sirene não tocou exatamente naquele horário marcado com a comunidade, demorou alguns minutos a mais para garantir a segurança
daquela comunidade como um todo e do exercício, né, Nilma? Sim, então, nós tivemos um pequeno atraso, isso mesmo. Um pequeno atraso, e a Defesa Civil, junto com o coordenador do PBM, ali no posto de comando, entendendo que a comunidade estava aguardando, mas tomando uma decisão ali de posto de comando mesmo para o início do simulado. Porque imprevistos pode acontecer, inclusive no simulado. Exato. Então, esse simulado a gente atrasou bem próximo de 5 minutos, mas que a gente não podia também manter muito além disso. Porque senão a gente perde a confiança da comunidade com relação ao nosso horário, porque o horário, para você manter um horário, é um compromisso que você fez. Então, você tem que realmente valer esse compromisso com a comunidade. Então, a gente atrasou um pouco porque realmente ia interferir na segurança da comunidade. Então, para não quebrar, aí a gente analisa ali no posto de comando, né, naquele momento, o que é mais saudável de se fazer naquele momento. E o posto de comando é exatamente para isso, para ter essa troca de informação e uma melhor decisão em prol da comunidade. E que bom que tem esses contratempos, né? Porque aí você já vai testando as pessoas ali também para agir nesse momento, né? Imprevistos, mesmo. Falando em horário cravado, nós não utilizamos mais o horário cravado. A gente coloca a partir de 10 horas. E a gente tem enfrentado um problema, até eu acho que é um assunto interessante para a gente debater. Porque tem pessoas que sabem que é a partir de 10 horas, então 10 horas já está lá no ponto de encontro. Não vale. E aí, quando toca a sirene, a pessoa já está lá. Então, você não consegue realmente medir o tempo, né? Você não tem um resultado real. Você contamina o processo, Exato. Né? Então, o que eu pensei, e até no último simulado que a gente fez em Matipó, foi até o pessoal da SEDEC que estava lá, que questionou isso, porque ele estava no ponto de encontro e ele viu que o pessoal já estava lá, que era numa praça, e o pessoal já estava lá debaixo da tenda. De colocar, de repente, assim, na parte da manhã. Mas aí a pessoa não sabe exatamente. Ela sabe o que vai acontecer, sabe que vai ser na parte da manhã. Não sei, nunca fizemos, mas é uma ideia aí para, de repente, a gente tentar, para garantir que as pessoas realmente elas vão se deslocar, né, de onde elas estiverem. Porque isso acontece direto, gente. Porque é importante. Todo simulado o pessoal já chega lá no horário que sabe o horário. É importante, porque a pessoa ela identifica o ponto de encontro, só que as medições para saber se o tempo de percorrer a rota de fuga até o ponto de encontro, isso não é medido, né, de lei. Exato. E é um dos indicadores que a gente quer medir, né, no simulado. Exatamente. Quanto tempo a pessoa demorou, exatamente. E aí não consegue, porque a pessoa já, 9h58, já está sentada lá no ponto de encontro. Pessoal, o papo está muito bom. A gente vai ter que caminhar agora, né, assim, para os nossos últimos tópicos. E aí é isso, né? Assim, a gente tem o planejamento, tem o dia D. O dia D é sempre um dia muito emocionante, né, com muitas variáveis, muitas pessoas trabalhando. E o simulado acontece. Muita coisa dá certo, muita coisa não dá certo. É um simulado, afinal de contas. E aí, quais são os próximos passos assim que termina o planejamento e a execução daquele momento do simulado? O que a Defesa Civil faz? O que o empreendedor faz com todas essas informações e aprendizados? Então, nesse momento é o momento que o empreendedor fica com mais raiva da Defesa Civil, né? Porque é o momento que a gente traz todas as observações. E é claro que o que aparece muito mais fácil, gente, vai ser o que é negativo. Então, mas isso não é porque a gente está ali para avaliar o que é negativo. Porque o que saiu de positivo passou batido, né? Exato. E, na verdade, nesse momento é o momento que a gente tem que aprimorar, trazer melhorias, fazer novas construções. Isso. Às vezes você tem que dar um passo atrás e reinventar o processo. Então, é nesse momento que a gente realmente traz, né, o debriefing do que aconteceu, o que a gente precisa reorganizar. Então, assim, acaba sendo um momento tão importante quanto o dia D. Sim. Porque o dia D é aquilo que você já fez. O que não fez, no dia D você não reconstrói. Mas a partir dali é o que você sabe, o que vai reconstruir. Exato. Então, assim, é um dia muito importante. Esse momento, assim, e ele tem que acontecer logo após. Ele não pode cair no esquecimento, não pode ter esse lapso temporal com relação a isso, porque você se perde nas informações, vem outras atividades, e aí você não consegue trazer com a mesma intensidade do que aconteceu no dia D. Exatamente. Perfeito, Nilma. Eu acho que
esse momento de debriefing ele ser feito o quanto antes, né, enquanto tá tudo quente ali na memória, né, tá fresco ali, eu acho que é muito importante justamente para trazer essas oportunidades de melhoria e principalmente para além daquilo que pode melhorar, aquilo que pode ser feito diferente, né? Então, estratégias, como é que a gente vai fazer uma estratégia com a comunidade diferente a nível de comunicação, nós vamos mudar a nível de data, de período, a gente vai deixar um horário cravado para tocar a sirene? Não vai. Então, acho que como a própria legislação, ela não estabelece uma metodologia específica para fazer esse simulado. Não existe uma receita de bolo, algo que tem que ser seguido. Então, para cada território tem uma realidade, cada Compidec tem a sua estrutura, a sua realidade, os seus desafios. Sim. Mas eu acho que é principalmente o que nos dá uma certa liberdade até de mudar o próprio processo de dinâmica mesmo. Então, eu acho que essa oportunidade de pensar em como pode ser feito de forma diferente, eu acho que é muito importante também. Exato. No nosso caso, a gente faz o debriefing também logo, encerrou o simulado, as equipes estão desmobilizando os pontos de encontro, a gente vai fazer o debriefing, né, com os órgãos lá, faz os apontamentos, né, a gente leva alguns puxões de orelha, alguns elogios, mas eu acho que é importantíssimo o processo, né, porque realmente a gente está tentando a melhoria, né, contínua. E além disso, depois do debriefing, anotado tudo, a gente faz, depois que faz a compilação dos dados, né, faz um relatório, aí a gente marca uma reunião de lições aprendidas, onde a gente vai divulgar para a equipe quais foram os indicadores, né, e trazer os pontos que foram apontados lá no debriefing. E aí a oportunidade também da equipe, que às vezes não conseguiu participar ativamente lá no debriefing, ela trazer as suas percepções. Percepção de campo, percepção do posto de comando, e aí a gente cria um plano de ação. Que aí cria um plano de ação com data responsável para a gente poder trabalhar nisso, para o próximo simulado a gente conseguir ser um pouquinho melhor e um pouquinho melhor sempre, né? 1% por dia, exatamente. Né? 1% todo dia. Eu acho que uma das grandes reflexões também que a gente faz é no âmbito do PyBM, de simulados, por exemplo, sobre posto de comando. Né, eu acho que a gente já viu muitas estruturas de posto de comando que eram enormes e que eram coisas cinematográficas mesmo, e que às vezes não refletiam o execuível por aquele empreendedor. Então, acho que vejo aí uma tendência de se ter cada vez mais postos de comando que sejam mais simples, e não menos efetivos, e não menos operacionais. Até a nível de pensar assim, nossa, aquela quantidade de mapa que às vezes se apresenta num posto de comando, tem mapa às vezes que não está nem compreendido dentro do próprio PyBM. A gente utiliza. Será que você tem ali de prontidão uma impressora para você poder imprimir, encher aquele posto de comando? Será que todas essas informações que às vezes são apresentadas no posto de comando, elas são de fato necessárias para um momento de crise, para um momento de uma emergência? Então, acho que repensar o porte desse posto de comando, da forma como ele é estruturado, que tem acesso, eu acho que são questões que nos levam aí para uma maturidade maior mesmo, né? Falando de preparação, de resposta. Não, e essa preparação que você falou aí, se você prepara o simulado, se você tem um pré-simulado de forma eficaz, você não precisa disso aí, porque naquele momento simulado, na verdade, é para treinar a comunidade, não é para ensinar mais. Exato. Então, esse momento de você levar informação para a comunidade, o dia D não é para isso mais. Então, isso aí é muito interessante você trazer isso, para a gente criar essa cultura realmente de que todas essas informações têm que estar já na comunidade antes. O dia do simulado é o treinamento deles, não é mais... Campo, né? Não é mais o campo, é igual treinar para o Enem. O Enem você estuda antes, no dia é só prova. É bem por aí, perfeito sua colocação. Pessoal, riquíssimo o nosso debate, né? A gente falou muito do pré, né? Do porquê do simulado, como que a gente estrutura um simulado, um posto de comando, falamos um pouco da metodologia SCO, dos atores, um pouco depois, né? Assim, depois que termina o simulado, o que a gente faz? Também é emitido um relatório, né, que a Defesa Civil, inclusive, assina esse relatório, atestando ali os resultados do simulado. E agora, vocês que estão nos ouvindo e que têm alguma dúvida sobre simulado, manda para nós no Instituto Minery, e quem sabe a gente faz aí uma nova rodada para a gente abordar temas que não foram abordados aqui, que afinal de contas são muitos temas e é bastante complexo
essa temática do simulado. Gente, para a gente fechar, vamos para as considerações finais, né? Quando a gente pensa em simulado, em todo esse processo, o que vocês veem aí como principais avanços, né? Tendências que vocês veem aí a partir dos simulados, né? Que já foram feitos, que vocês farão. Então vamos aí para as considerações finais. Eu acho que teve uma maturidade, né, do setor, assim. Como o Felipe falou, a Nilma falou, às vezes era muito ensaiado, né? Então, a pessoa ela já tem que saber, não tem que ser nada ensaiado, não tem que ser um teatro. A pessoa ela tem que saber o que ela tem que fazer no posto de comando e a pessoa que está lá em campo, ela também tem que saber o que ela tem que fazer. Eu acho que também a gente teve um pouco mais de diretriz, né, de como ser feito, quais as metodologias, né, quais são os indicadores que a gente tem que medir no simulado. Então, eu acho que teve um amadurecimento aí de 2021 para cá, e a gente está aí trilhando devagarinho, né, melhorando. E uma coisa que o Felipe falou e que eu acho que é importante, que às vezes o simulado só em si, ele não ou melhor, o indicador do simulado, ele não representa o todo de todas as ações que você fez para treinar, né? Porque o seminário é um treinamento, a gente participou, né, de um workshop, inclusive, da Vale, com outros empreendedores, que demonstrou outras formas, né, de fazer o treinamento com a comunidade, que não é o simulado, teoricamente, assim, o tradicional. A Nilma mesmo trouxe que eles vão fazer de uma forma diferente, né, com notificação. Sim. Então, existem outras formas que não o tradicional. E eu acho que agora o pessoal está começando a abrir a mente mais para ir por outros caminhos, né, e fazer novas, assim, outras variações, né, e no final vai ter um resultado tão efetivo quanto. O simulado também não só o treinamento, mas também o teste, treinar novas ferramentas também. Exato. Junto à comunidade, né? Então exatamente. É bem para isso que a gente traz o simulado. Eu acho que usar a tecnologia a nosso favor, assim. Sim, inteligência artificial, acho que ela tem uma entrada muito boa nisso, de pensar como que a gente pode fazer diferente. Por exemplo, lá na Morro do IP a gente tem uma plataforma de disparo imediato de notificação, que isso já é configurado de acordo com o nível de emergência e ir para um próprio simulado. Então, lá no dia D, com um disparo do coordenador do PAIBM, todos os agentes internos e externos recebem ao mesmo tempo a notificação de que está sendo simulado uma emergência nível X para aquelas barragens. Então, como que a gente pode pensar no aprimoramento do processo que ele vai para além da legislação. Então, acho que como setor de mineração e as defesas civis também, no momento em que a gente tem política nacional de defesa civil e tantos outros movimentos a nível federal, a nível estadual, de fortalecer esses órgãos, a gente só caminha para ter tanto o poder público como o setor minerário cada vez mais forte tecnicamente. Então, eu só vejo melhoria. Perfeito. Nenhuma considerações finais? Considerações finais, na verdade, a gente precisa pensar sempre na comunidade em primeiro lugar, porque a gente tem uma comunidade, muitas vezes, ela é carente, né, até mesmo de uma atenção muito mais do que realmente a gente levar só um treinamento para elas. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, sobre essa roda de conversa, como você esteve no território em Itabira por um período, você percebe que realmente isso tem uma aceitação melhor. Porque antes era feita uma apresentação, então a comunidade só ouvia. Então a comunidade ela traz essa propriedade de que ela também é ouvida naquilo que ela quer falar, ou até mesmo sanar aquelas dúvidas que ela tem. Então eu acho que a gente precisa abrir a mente e colocar a comunidade nesse ponto focal de que ela é o nosso maior alvo nesse momento com relação a simulados. Né? Então, esse simulado não é um momento de propaganda, não é um momento... na verdade, é esse momento realmente de trazer para essa comunidade aí esse ponto focal aí de treinamento. Perfeito, pessoal. Eu queria agradecer muito Dirley, Felipe, Nilma e você que esteve até agora, né, nessa 1 hora de bate-papo sobre simulados. Foi muito bom, pessoal. Muito obrigada. Agradeço, então, aí aos amigos, alunos e toda a comunidade do Instituto Minere. Gente, mandem dúvidas aí para nós, que se tiverem várias, a gente pode repetir uma nova dose aqui desse diálogo sobre simulados. Um abraço, pessoal.